Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das capas da The Economist, uma revista bastante popular que ao final de todo ano, e essas são as capas que a gente vai abordar, publica uma edição que traz previsões para o ano seguinte. E ainda assim algumas pessoas procuram através da capa somente extrapolar outras previsões de uma agenda oculta. Eu estava para fazer esse vídeo há bastante tempo e por isso vai acumular vários anos, a gente vai ver desde 2019 até 2025 e depois eu ainda vou falar de 2026, mas é óbvio que o que a gente vai aplicar na maior parte do vídeo, que é comparar a previsão com a realidade, não vai dar para ser feito em 2026, porque afinal de contas 2025 está acabando agora. Talvez vocês ouçam gritaria, buzina, etc, porque o Corinthians foi campeão hoje. Eu nem vi o placar, nem vi o jogo, nada, mas eu deduzo que foi o Corinthians, porque não tem vascaíno nem no Rio de Janeiro, imagina aqui em São Paulo. Então, desde 1987, a The Economist publica uma edição especial de fim de ano, que traz opiniões de especialistas sobre o ano seguinte. Recentemente, alguns meios de comunicação e influenciadores difundiram a ideia de que a capa dessas revistas traz vários desenhos e fotografias e que esses desenhos e fotografias, na verdade, são previsões de uma agenda oculta. A gente vai ver dezenas de casos aqui. Uma das histórias é essa aqui, de que a The Economist previu o coronavírus através da imagem de um pangolim. E tem inúmeras outras ao longo do vídeo. Então, quais revistas a gente vai analisar? A The Economist é uma revista britânica de notícias e assuntos internacionais. Ela foi publicada pela primeira vez em 1843 e desde 1987 a revista publica uma edição anual que chamava The World In, seguido de um ano, 2019, 20, etc. E deixou de ser The World In e passou a ser The World Ahead, de 2021 até agora pelo menos, que traz no texto opiniões e previsões dos especialistas para o ano seguinte. A gente vai analisar essas duas revistas aqui e não demais revistas da The Economist, que não são essas edições especiais e que às vezes trazem capas que também são comentadas. Uma pesquisa por data vai revelar pra gente que isso começou em 2018, portanto, com previsões para 2019, quando as pessoas não liam a revista, mas usavam a capa para deduzir as previsões, portanto, que iriam acontecer no próximo ano. Então a gente não vai analisar anos anteriores, 2017, 2016. A gente vai começar mesmo na edição de 2018, ou seja, previsões de 2019. The World In 2019, 20 e 21 e The World Ahead 22, 23, 24, 25 e 26, claro, com essa mudança no método que eu expliquei para vocês na introdução do vídeo. Qual exatamente vai ser esse método? A gente vai analisar cada uma das revistas que eu citei aqui, não as outras, de uma forma completa. A gente vai apresentar a capa e a gente vai relacionar cada elemento da capa com o que está no texto da revista, que é o que muita gente não lê. A gente vai mencionar tanto as previsões contidas no texto da revista, como as previsões que outras pessoas, aqui eu menciono terceiros, mas são outras pessoas, influenciadores, que eles deduzem com base na capa. Para 2019 a 2025 a gente vai verificar a precisão tanto da revista quanto de terceiros. Para previsões de terceiros, eu vou usar todos os artigos que eu encontrar na internet, que um humano tem escrito, bem como todos os vídeos que estejam em português, inglês ou espanhol. É meio difícil de entender um vídeo, por exemplo, em, sei lá, árabe. Até dá para você tentar conseguir legenda, mas tem uma falta de precisão muito grande. E nesse caso aqui, esse ruído vai acabar prejudicando a nossa conclusão. Eu não vou analisar artigos gerados por inteligência artificial. Eu me recuso a discutir com robô. Eu ainda não estou sofrendo de senilidade a ponto de ter que discutir com robô. Se você quer discutir com robô, bem simples. Pega o que o robô gerou, joga no mesmo robô que gerou e pede para ele refutar. Ele vai fazer. Porque ele é um imbecil, ele não tem personalidade alguma, ele faz o que você manda, tirando aí algumas restrições que ele se recusa a fazer, mas isso ele vai fazer sem problema nenhum. E aí você bota o robô para discutir com o próprio robô, e assim não enche o saco de quem realmente pensa e realmente tem algo a dizer. Se você deseja ver um comentário, como eu disse, para um artigo por inteligência artificial, é só você fazer isso. O resultado, claro, vai ser numa qualidade horrível, que é a mesma qualidade do artigo feito pela inteligência artificial. Para 2026, eu vou verificar o que a revista realmente menciona sobre o que está na capa. Eu também vou listar as previsões que os terceiros fizeram. O resultado vão ser duas tabelas, e vocês vão ver algumas tabelas desse tipo também aqui no vídeo, que ao final do ano você pode ali marcar, concretizou ou não se concretizou, e assim verificar a precisão dos terceiros e da revista. A depender dessas previsões de terceiros para 2027, talvez isso se torne um vídeo anual. Então todo ano a gente vai lá, verifica o que aconteceu em 2026 e aí analisa as de 2017. Mas claro, não garanto que isso realmente vai acontecer.
Então vamos começar, né, com o ano de 2019. Essa aqui é a edição de 2019. Todos esses números aqui que estão completamente destoantes da revista, eles vão aparecer em algumas circunstâncias, eles são inseridos por mim para fins de referência. Então eu vou falar tal coisa, você vai ficar procurando na revista? Não, eu vou citar a coisa, um número, e aí você bate o olho aqui, encontra o número e portanto vê do que a gente está falando. Essa aqui é a capa da The Economist de 2019. Ela foi publicada no final de 2018, é sempre no final do ano anterior, com previsões, portanto, para o ano seguinte, que é o ano que está aqui na capa. Então eu achei aqui um artigo no portal The Vigilant Citizen, que você pode encontrar nesse link aqui, que menciona que a revista fez questão de dizer que era a 33ª edição e que isso é estranho, porque 33 é um número que tem significado na maçonaria. Agora, toda revista tem o número de edição, ela começa no 1, vai avançando, uma hora vai chegar no número 33 e depois vai para o 34. Antes disso, pasmem, vem o número 32 e 33 é um número perfeitamente válido. E a revista sequer faz inúmeras alusões ao fato de ser a 33ª edição. Ela simplesmente coloca lá, edição 33, o que é esperado. A não ser que você faça igual a galera que completa 24 anos e coloca 23 mais 1 porque não gosta do número 24. Mas, fora isso, é perfeitamente normal que a revista mencione ser a 33ª edição. No centro da capa, e como figura de destaque, a gente tem aqui o homem vitruviano. Como eu quero evitar ficar subindo e descendo o roteiro, eu vou abrir uma nova guia deste jeito aqui, e aí eu consigo referenciar tudo bonitinho. Esse aqui, então, é o homem vitruviano, aquela figura do Leonardo da Vinci. Essa figura aparece aqui justamente porque 2019 marcou 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. E isso é referenciado tanto aqui nessa imagem da capa, quanto em vários outros aspectos. Por exemplo, alguns dos projetos que ele produziu, como esse aqui que você está vendo aqui, e também a escrita espelhada. Então aqui não dá para ler, mas se você inverter, você vai ver Putting Pipelines, por exemplo. E você encontra isso em vários outros lugares. Aqui é Facial Recognition e basta você então espelhar. Eu não vou lembrar todos de cor. Aqui é sobre o Brexit e assim por diante. Basta você verificar e eu vou também, claro, mencionar aqui durante o vídeo. O homem vitruviano, ele usa e segura alguns itens. Nós temos aqui um par de óculos, nós temos aqui uma folha de maconha, nós temos aqui uma bola de beisebol, nós temos um celular com código QR, nós temos aqui uma balança que está virada para o lado com 5 pessoas e nós temos também uma tatuagem de um DNA. A interpretação desse artigo é que o homem vitruviano, que é um símbolo de perfeição e harmonia com o universo, teria se tornado imperfeito e distraído pelos elementos do mundo, entretenimento, drogas, esportes e internet. Essa interpretação é parcialmente até sustentada pelo texto, porque na revista tem uma seção que é obviamente ficcional, que conta um diário que o Da Vinci escreveu depois de ter visitado 2019, usando uma máquina do tempo que um viajante apareceu lá e trouxe. O celular, que ele diz como sendo um retângulo de vidro preto, é uma crítica ao fato de que as pessoas no presente usam esses celulares o tempo todo. O viajante do tempo diz, fica com o celular na mão que ninguém vai ver que você é o Da Vinci. A ilustração não revela, mas o Da Vinci usa também um fone de ouvido na história que tem tradução simultânea. Esses fones já existiam em 2017, mas a revista prevê que eles vão se tornar mais populares e comerciais nos próximos anos, e de fato isso aconteceu. A folha de maconha é uma referência à liberação do uso medicinal da maconha no Reino Unido, que é criticada, porque a revista acredita que isso vai mudar a visão do público sobre a droga e promoveria a legalização da droga para fins recreativos. Isso de fato vem acontecendo. A bola de beisebol é referência à tentativa de popularizar o beisebol na Europa. Isso iria acontecer através de 2 partidas entre o New York Yankees e o Boston Red Sox, que seriam disputadas em Londres naquele ano. A revista previu que as partidas iam ter muito pouco público, só alguns nerds ali de beisebol. Mas isso é mentira, não aconteceu. As partidas ambas contaram com 59 mil pessoas e alguns quebrados. Pra você ter uma ideia, o estádio tem capacidade de 62 mil pessoas num jogo de futebol. No caso, que os americanos chamam de soccer. E, evidentemente, então, as 2 partidas foram um sucesso. A balança, que pende para o lado com 5 pessoas, é uma referência aos julgamentos na Suprema Corte Americana sobre aborto. Frequentemente, esses julgamentos ficam 4-4 e um 5º voto pende para um dos 2 lados. As imagens de proporções faciais que a gente vê, por exemplo aqui,
numa pessoa genérica e também no rosto do Trump, são menções ao reconhecimento facial. Inclusive até aparece do lado de umas imagens. E as atividades disso na segurança pública. O artigo afirma que o reconhecimento facial é parte de um plano oculto da elite, que o The Economist faz parte, mas a posição da revista é justamente contrária ao uso de reconhecimento facial na segurança, porque, segundo a revista, isso pode ser usado por governos para reprimir manifestações ilegítimas. Está escrito aqui na própria revista. Temos então uma imagem do Pinóquio. Essa imagem do Pinóquio, universalmente, tem associação com mentira. O artigo deduz que alguém, ele fala quem vai ser o Trump, o Kanye West, o Putin, as elites, alguém vai mentir para o público. Isso, obviamente, é verdade. Nem é uma previsão, mas eu contei com previsão acertada, claro, porque as pessoas mentem com frequência e políticos não são exceção, estão mais para a regra do que para exceção. Se o autor do artigo lesse a revista, ele saberia que o Pinóquio está muito bem explicado. Ele é uma referência às eleições na Tailândia, que poderiam ser fraudadas. Então tá aqui, Thai Elections, True or False. E aqui, claro, a gente tem pessoas com a máscara de Pinóquio, que é o mesmo Pinóquio que aparece aqui. Então, não, a revista não deixa em aberto quem vai mentir. Ela deixa claramente que seria o governo da Tailândia. O Putin é mencionado em múltiplas instâncias, aparece aqui na revista, como eu marquei com o número 10. Claro, ele é líder de uma das maiores potências mundiais. Na capa, ele aparece ao lado do termo pipelines, que é referência à infraestrutura russa do óleo e do gás, que geram lucro e que seriam construídas em 2019 apesar dos atrasos. Isso ocorreu. Tem uma imagem de um protótipo voador do Da Vinci aqui, você vê, que está apontado em direção à Lua. Isso é referência aos 50 anos do pouso do homem na Lua. Curiosidade é que o vídeo que eu fiz do pouso do homem na Lua foi em 2024, quase certeza. Era para ter saído em 2019, mas eu fiquei com preguiça. E essa imagem, o artigo interpreta corretamente, no termo de que a previsão aconteceu, como a ascensão do islamismo no mundo. Agora a revista dificilmente quis ilustrar isso, porque afinal de contas, nós temos aqui a máquina do Da Vinci indo em direção à Lua, e a Lua, nas bandeiras dos países islâmicos, quase sempre ela tem a concavidade voltada para a direita. Então basta você ver aqui, a maioria deles, nós temos poucos que tem realmente a Lua voltada para a esquerda. A maioria é sempre para a direita, e nessa imagem aqui, ela está para a esquerda. A imagem de um carro elétrico faz referência ao crescimento do mercado dos carros elétricos, e a revista acerta, as vendas do tipo vão aumentar na China e na Europa, mas ela afirma que a Volvo iria parar de produzir veículos com combustíveis fósseis. Isso está errado. Ainda em 2025, alguns modelos aqui da Volvo trazem, portanto, a possibilidade híbrida. E se você verificar, a autonomia elétrica é bem michuruca, 70 km, por exemplo. Então, as SUVs aqui da Volvo ainda são movidas a combustíveis fósseis e, portanto, a previsão falhou. Abaixo da Lua tem um vulcão, que você verifica aqui. Isso é interpretado pelo artigo como um sinal de que um vulcão iria entrar em erupção em breve. Isso está correto, eu considerei como correto, mas é bastante óbvio. É tipo, o sol vai nascer amanhã. Porque todos os anos vulcões entram em erupção, isso é óbvio. E especialmente porque, em média, nesse momento aqui tem de 10 a 20 vulcões que estão em erupção no planeta. Na realidade, o dito vulcão não era referência a uma erupção vulcânica, era referência ao Monte Fuji, como a gente percebe aqui. Então nós temos a respeito do Japão, uma matéria sobre o Japão, e o mesmo vulcão aparece aqui. E basta você olhar o padrão da neve aqui no cume, você vai ver que é exatamente o mesmo do Monte Fuji, e é sobre a expansão do turismo no Japão. Duas figuras, que são o Mahatma Gandhi e o Walt Whitman, aqui você encontra o Walt Whitman, e aqui você encontra o Mahatma Gandhi, eles são referências aos aniversários de 150 e 200 anos de cada um deles. Nós temos também a Mona Lisa aqui embaixo, com o rosto da Angelina Jolie, que é referência a uma matéria sobre o papel que ela teria como ativista de direitos dos refugiados. O homem vitruviano, como eu falei mais cedo, tem a molécula de DNA desenhada no braço. E na capa da revista nós também temos aqui uma cegonha carregando um saco com um código de barras. Essas duas imagens são referências aos que são chamados de designer babies, que seriam bebês que foram gerados de maneira natural, implantados no útero da mãe pelo menos em uma gestação natural, mas que o embrião foi selecionado através do sequenciamento do DNA e uso de inteligência artificial para identificar predisposição para possíveis doenças.
O artigo faz duas interpretações. Uma delas é que isso é tráfico de crianças. Não é o caso. A outra, ele diz ser como sendo apenas uma hipótese, pode ser os designer babies, é só ler a revista que você vai ver que de fato é, e que os designer babies seriam uma agenda oculta da elite, que seria levada adiante em 2019. Agora, o oposto aconteceu. A OMS, muita gente inclusive aponta como parte aí dos conspiradores, condenou essa prática. E na China, um pesquisador que trabalhou nesse tipo de pesquisa foi preso. Então, foi o oposto que aconteceu em 2019. A gente tem também o desenho de uma urna em que são depositados votos e papel. Conforme algum zoom revela, nós temos aqui a bandeira da África do Sul. Isso aqui é a bandeira da África do Sul e é referência, claro, às eleições na África do Sul que aconteceram em 2019. Temos um bulldog que veste um colete e a bandeira do Reino Unido. Esse camarada aqui. Isso acontece por causa da política britânica depois do Brexit. Aqui está escrito Britain Beyond Brexit. Eu consegui ler de memória aqui apenas Brexit, mas o resto é o que eu contei para vocês. A gente tem um desenho de uma espaçonave. Essa espaçonave aparece aqui, no número 21. Ela é idêntica ao desenho da New Horizons, que você verifica aqui. É a mesma espaçonave e ela faz referência à chegada esperada da New Horizons a Ultima Thule, que foi descoberto em 2014 pelo Hubble. Em 2019 foi fotografado de perto, claro, 6.000 km de distância, e é esse objeto aqui, duas massas aí, gelo, fundidas, como na imagem. Tem ainda a imagem de um elefante que tem adereços asiáticos, nosso elefante aqui, que tem, portanto, um gráfico para cima no lugar das presas. Isso é uma previsão de que o PIB da Índia atingiria 7,6%. Na verdade, o PIB cresceu 3,9% apenas. Portanto, a previsão está errada, ela foi motivada pelo crescimento de 6,2% que ocorreu em 2018. Aqui nós temos o gráfico, né, que eu fiz do crescimento do PIB da Índia, e aqui, é claro, o poço resultante da pandemia. A imagem do panda que aparece aqui no número 23 é referência às barreiras de confiança que existem entre a China, é o panda, e os Estados Unidos. Essa imagem aqui do Tio Sam, geralmente é essa a representação. Por fim, nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles aparecem neste ponto aqui. O artigo interpretou esses 4 cavaleiros do Apocalipse como uma previsão de uma catástrofe. Ele não mencionou qual, mas ele acertou. Claro, nós tivemos a pandemia de coronavírus em 2020, mas o vírus surgiu em 2019. Porém, na revista, os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem aqui nessas charges. Então nós temos, portanto, o Reino Unido deixando a União Europeia, Brexit, e nós temos depois, então, o Reino Unido encontrando aí esse urubu e depois os 4 cavaleiros do Apocalipse, indicando então que o Brexit levaria a consequências desastrosas para o Reino Unido. Vale lembrar que os cavaleiros do Apocalipse frequentemente são representados assim para ilustrar eventos catastróficos no futuro, mesmo que não sejam exatamente apocalípticos e globais. É perfeitamente razoável usar esses cavaleiros aqui para representar a campanha do Palmeiras esse ano, mesmo que o Palmeiras não tenha causado o literal fim do mundo. O pangolim vai ser abordado numa sessão posterior. Na revista, ele é simplesmente uma matéria sobre a ameaça de extinção desse animal. Agora, quais previsões foram associadas ao ano de 2020? A edição do Word em 2020 traz aqui o que é geralmente lembrado como aqueles quadros que você encontra num oftalmologista para verificar a acuidade visual. Então eu numerei aqui cada uma das linhas para fazer referência. Uma fonte afirma que a capa de 2020 traz um olho. A fonte, não sei se vai carregar, talvez vai carregar, talvez não, essa aqui, talvez eu tenha até errado o link. E apresenta isso aqui como sendo a capa. 2020 Vision me traz, portanto, esse olho aqui. Agora, a questão é que essa capa nunca foi publicada pela The Economist. Ela foi montada com a capa real e foi combinada com a imagem de um olho totalmente circular aqui, não esse olho que foi aí alargado, que foi publicado sim pelo The Economist num artigo de 2019 sobre futurologia. Então basta você acessar aqui no arquivo da internet que você vai poder ler esse artigo. Então não, a capa de 2020 nunca foi essa. Na verdade, isso apareceu num artigo de julho de 2019. Uma coisa que chama atenção, obviamente, aqui, são essas imagens aqui. Isso aqui muita gente pensa, é vírus. Não, isso não é vírus, isso é uma bactéria do tipo bacilo, que é quem possui essa forma aqui, a forma como se fosse de uma cápsula de comprimido. Mas por que exatamente isso está aqui? Basta você ler o texto.
Se você ler o texto, você vai encontrar que esse artigo fala sobre vários cenários hipotéticos para o futuro, e um deles é: e se os antibióticos parassem de funcionar? Isso não é uma previsão da pandemia. Aliás, na pandemia os antibióticos não funcionaram por uma razão diferente, que é porque era um vírus, os antibióticos não costumam ser efetivos contra um vírus. E esse artigo aqui fala de outra coisa, fala da resistência que as bactérias podem criar para os antibióticos. Esse é um tema que é debatido há décadas e que é, inclusive, bastante preocupante. A gente encontra na linha 1 da capa da revista o nome do Trump. E a revista menciona 133 vezes o Trump. Prevê, por exemplo, uma derrota do Trump. O que aconteceu? Quem foi eleito em 2020 foi o Biden. O primeiro nome do Xi Jinping aparece na linha 4, só Xi. Muita gente interpretou isso como 11, em numerais romanos, mas não, era o Xi Jinping. A revista menciona ele 9 vezes. Uma delas prevê corretamente que o Trump vai assinar um acordo comercial com o Xi Jinping, o que aconteceu em 15 de janeiro de 2020. Na linha 5 a gente tem Modi, que é simplesmente Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano. Você certamente já viu esse cara, mas talvez você não saiba o nome desse cara. Esse aqui é o Modi. A gente vai falar dele algumas vezes. E claro, tenho certeza que você já viu esse cara em diversas fotos. Ele celebra 6 anos no poder, por isso ele aparece na capa. Nas linhas 1 e 2 tem menção ao Brexit, que é citado 67 vezes. Depois da palavra AI, inteligência artificial, a revista previu corretamente o crescimento. Depois a gente tem Tóquio. Nas linhas 2 e 3, ela prevê que as Olimpíadas de Tóquio vão acontecer e atrair uma grande audiência global. Elas não aconteceram em 2020, foram passadas para 2021. Depois, Climate faz referência à COP26, que também foi adiada pela pandemia. Depois, Expo faz referência ao World Expo, que ocorreria em Dubai em outubro de 2020, mas também foi adiada pela pandemia. Na linha 3, a gente tem Mars, que é referência a sondas que iam ser enviadas a Marte pelos Estados Unidos, China, Europa e Emirados Árabes. Agora, a da Europa, ExoMars, foi adiada. Nas linhas 4 e 5, a gente tem Recession, que prevê uma recessão econômica na Europa e Estados Unidos devido a taxas negativas de juros bancários, e a palavra bond, na linha 6. A recessão de fato aconteceu, mas pela pandemia. Como simplesmente nós temos recessão, eu considerei como correta. A palavra Beethoven aparece nas linhas 6 e 7, é porque o Beethoven fez 250 anos em 2020, e Rafael, na linha 9, é referência aos 500 anos da morte do artista Rafael. A palavra diversity, na linha 8, prevê corretamente que as empresas vão passar a seguir uma agenda voltada para a diversidade, que também cumpre um papel duplo, porque antes nós temos bio, então seria biodiversity e também só diversity, que é referência, claro, às discussões sobre preservação da biodiversidade. Na linha 8 nós temos RAT, que é referência ao ano de 2020, que na China é o ano do rato. Nós temos depois NPT, é referência ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso também é coberto pela palavra Russia, na linha 9. Em seguida nós temos War, que aparece na revista majoritariamente não sobre guerra real, mas sobre guerra comercial entre China e Estados Unidos. Uma interpretação uniu Mod e Expo e transformou aqui um SD que vinha depois em SED e concluiu que o Mod seria Exposed, portanto exposto em 2020. Mesmo após 11 anos, ele continua sendo o primeiro-ministro da Índia. O artigo também previu que o Trump iria sair do governo, porque a The Economist apontou e concluiu por isso então que o Putin perderia poder. Em 2020, porém, o Putin teve mais 2 mandatos no poder graças às emendas na Constituição da Rússia. A queda do Trump, segundo o artigo, não seria uma mera perda de eleições. Nós teríamos o impeachment aprovado e depois a condenação pelo Senado. Ele, de fato, teve o impeachment aprovado, mas foi absolvido no Senado. Inclusive, hoje, é presidente, que não deveria acontecer caso ele tivesse sido condenado no Senado. 2021. A capa de 2021 traz as imagens aqui numa máquina de cassino. E as referências eu chamei aqui 1, 2, 3, 4 e depois A, B, C e D. Deste jeito. Isso aqui está na página 24, então eu vou avançar aqui para a página 24 para poder mostrar para vocês. Então, aqui nós temos os botões tradicionais na máquina, mas no local da inserção de moedas nós temos Insert Stimulus Funds. Isso aqui é referência aos pacotes de estímulos que foram aprovados por várias nações durante 2020 para a recuperação da recessão que a pandemia causou. Isso, claro, permitiria que a economia voltasse ao normal e o mundo voltasse a girar, digamos assim, que é porque nós temos um mundo aqui na manivela dessa máquina. Então a gente tem vários ícones na máquina que eu mapeei em colunas e linhas. A gente tem o cifrão,
que aparece aqui, nós temos o gráfico, nós temos também uma bandeira americana partida, que aparece aqui, e nós temos 2 pontos de interrogação aqui e também aqui. Eles indicam a incerteza na economia e uma previsão acertada de que a recuperação teria altos e baixos. Nós temos também, claro, máscara aqui, vacina, vírus e também vírus aqui embaixo. Tudo isso é relacionado à pandemia, todas são acertadas, mas também são muito previsíveis, que vai ter discussão sobre quem tem prioridade para vacina, pessoas que vão recusar a vacina e eventos que seriam cancelados, que foram, cancelados em 2020, mas seriam realizados em 2021. A gente tem depois a bandeira chinesa que aparece aqui, que também vem acompanhada do TikTok, aqui embaixo, e é uma previsão de que outras companhias além da Huawei e do TikTok iriam estar envolvidas em conflitos entre Estados Unidos e China, o que aconteceu. A gente tem também aqui o Joe Biden, né, nesse emoji aqui, e o principal ponto dele é que ele iria intensificar a disputa comercial com a China através de taxas. Isso ocorreu. A gente tem aqui uma bomba nuclear e o símbolo dela indica que o Biden, em acordos com a China, iria negociar a volta do Irã ao Pacto de Ação Conjunto Global. Isso era uma promessa de campanha, foi feito, mas não deu certo. O símbolo do gerador de energia eólica que você vê aqui, e também, claro, a árvore em chamas que você vê aqui, são referências às pautas ambientais, energia renovável e incêndios florestais, especialmente na Amazônia. Nesse quesito, a revista previu corretamente que o Bolsonaro iria enfrentar a oposição, mas terminaria o mandato dele aqui no Brasil. E depois nós temos aqui embaixo o símbolo do Zoom. Esse símbolo faz referência aos postos de trabalho home office, que a revista afirma que iriam persistir mesmo depois da pandemia, o que aconteceu. Um vídeo que foi publicado na época usou algoritmos de numerologia e um método ainda mais duvidoso para produzir algumas previsões a partir da capa. Uma delas seria uma ejeção de massa coronal. Isso acontece a todo momento, mas nenhuma causou impactos grandes em 2021. Ele também previu que energia livre seria descoberta pela China, isso não aconteceu. Um outro vídeo apenas interpretou as figuras e os autores num debate sugeriram que os Estados Unidos, por causa disso aqui, iriam soltar uma bomba nuclear, isso não aconteceu, e que a energia nuclear daria origem a uma nova fonte de energia ainda desconhecida que seria melhor. Isso também não aconteceu. A bandeira partida foi interpretada como guerra civil nos Estados Unidos, que terminaria com a separação do país. Não aconteceu. Eles também entenderam que as vacinas iam ser totalmente maléficas, iriam quebrar o sistema monetário internacional. Não aconteceu. E eles concluíram corretamente que as máscaras ainda seriam usadas em 2021. Isso aconteceu. O símbolo do TikTok pelo menos evocou um pensamento que se mostrou real, apesar de já ter sido uma coisa constatada, que as empresas de tecnologia iam ganhar dinheiro com a venda de dados dos usuários. 2022, nós temos um círculo com algumas fotografias repetidas e tem poucos elementos até para a nossa análise, por isso, na página 28 eu nem fiz questão de colocar qualquer tipo de numeração. Na capa a gente tem o Biden e o Xi Jinping, eles estão em posição de contraste, Biden aqui, Xi Jinping aqui em cima, representante, portanto, da disparidade entre as eleições americanas de meio mandato, em que os senadores e representantes são eleitos, e o Congresso do Partido Comunista Chinês. A gente tem microscópio, tem vacinas, tem vírus também e tem um frasco pequenininho, pelo visto que aparece aqui, que é uma previsão de que o Covid se tornará menos letal e para alguns nem mais vai ser um risco para a vida. Isso de fato aconteceu. Nós temos um processador que faz referência às tentativas da China em transferir a atuação das companhias de tecnologia para aplicações estratégicas. Então, ao invés de mexer com videogame e aplicativo, eles vão mexer com áreas de, por exemplo, geofísica para qualquer tipo de exploração de recursos minerais. Ao passo que as companhias desse mesmo setor no Ocidente também sofreriam regulação. O gerador eólico faz referência ao tópico climático, mas a revista, porém, erra ao considerar que uma técnica de redução da luz solar com partículas de poeira iria ser promissora. Até o momento, isso não apresentou resultados que levem a uma aplicação prática. Os equipamentos espaciais que a gente vê aqui, então nós temos aqui e também aqui embaixo, fazem referência às viagens de civis ao espaço, o término da Estação Espacial Chinesa e a missão da NASA, em que uma sonda iria se chocar contra um asteroide. Isso aconteceu. A revista também previu corretamente que a inflação nos Estados Unidos e no Reino Unido iria aumentar, que mais pessoas iriam trabalhar de casa e que as criptomoedas e CBDCs iriam crescer. Isso é representado por símbolos escondidos que aparecem aqui, em que a gente consegue identificar, portanto, o Bitcoin,
Ethereum, Cardano e Litecoin. Você consegue ver aqui procurando. Aqui nessa versão em baixa resolução não dá para ver muito bem, mas aqui você vai encontrar dois símbolos, eu já lembrei onde estão. Aqui tem um deles, eu acho que esse aqui era do Bitcoin, e aqui também tem um escondido em algum ponto, apesar de que eu, nessa imagem de baixa resolução, não estou lembrando onde está. Um artigo associou essas protuberâncias aqui que aparecem no vírus a uma guerra nuclear entre Estados Unidos e China, porque isso lembra um cogumelo nuclear. Não aconteceu. O artigo também apontou que a pandemia, do lado do gerador eólico, indicaria que a crise do coronavírus iria limitar o consumo de petróleo, mas o consumo de petróleo em 2025 atingiu um máximo histórico, indicando que, se é desse objetivo, isso não exatamente funcionou. Nós temos aqui uma queda nesse período, isso claro é a recessão da pandemia, porém depois dela nós temos uma subida, e essa subida passa do máximo que a gente tinha antes da pandemia, ao invés de uma queda, que é o que esse artigo prevê. A presença de linhas ao lado do microscópio foi interpretada como a introdução de um sistema de código de barras que permite que cidadãos sejam monitorados e que o governo influencie no comportamento dos cidadãos. Isso não aconteceu, apesar de, claro, nós temos sistemas de vigilância de pessoas. Isso não vai utilizar um código de barras, isso utiliza geralmente o rosto, mas não códigos de barras que permitem influenciar o comportamento. Aliás, só com código de barras você não consegue nem, sei lá, estragar um leite, uma caixinha de leite com código de barras. Código de barras é só um identificador daquele objeto em particular. Você não consegue enviar informações através do código de barras. Você não tem nenhum tipo de recepção de sinais ali. E as previsões para 2023? Essa edição traz um círculo com mais fotografias de pessoas e também de objetos. A presença do Xi Jinping e do Biden é continuada do ano anterior. A revista prevê recessão na Europa, o que aconteceu, e nos Estados Unidos, o que não aconteceu. O PIB americano aumentou em 2023. Além disso, a revista prevê que a população da China vai superar a da Índia em abril. Isso aconteceu. Evidentemente, o Putin e o Zelensky estão ali por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela eclodiu em 23, mas a revista não previu. Essa edição, porém, previu corretamente que a guerra ia ter uma progressão lenta, e o veículo militar blindado e o drone são explicados por isso. A mulher no topo da capa é a Tsai Ing-wen, a presidente de Taiwan entre 2016 e 2024. Vem da previsão de que a China iria tomar uma atitude militar contra Taiwan, definitiva, o que não aconteceu. A revista também errou em prever que iria ter uma escalada de conflitos entre a China e a Índia no Himalaia. A gente não está se referindo a dois países se estranhando. A gente está se referindo a fogo trocado, a uma guerra propriamente. Não aconteceu. E que a Turquia iria aproveitar o caos político para capturar uma ilha grega no Mar Egeu. Isso também não aconteceu. A mulher que nós temos mais abaixo, essa mulher que aparece aqui, mais uma vez estou falhando em manter a outra página aberta, então essa moça aqui é a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana. A revista previa um governo conservador, o que era, convenhamos, evidente. Um artigo do Medium afirma que a presença dela indica que a Alemanha, Reino Unido e França não iam ter papel importante em 2023. Mas esses países tiveram um papel importante ao apoiar, por exemplo, a Ucrânia no conflito. O drone é interpretado pelo artigo corretamente como uma colaboração diplomática e tecnológica entre a China e a Rússia, o que está correto, mas claro, uma mera tendência passada. O braço robótico é referência à automação. O artigo interpreta como tecnologia sendo usada num conflito armado entre China e Taiwan. Isso não aconteceu. O moinho de vento representa uma tendência para o uso de energia renovável no mundo todo em decorrência da guerra. De acordo, claro, com a The Economist e também com o artigo. Agora, isso ocorreu de fato. Nós também temos aí essa tendência devido à escassez de alguns combustíveis fósseis na Europa. Outro artigo interpretou os números e símbolos para concluir que algo importante com relevância mundial ia acontecer em 15 de janeiro de 2023. Então ele pegou esse mais, associou com 1, esse mais com 3, aqui com 7, aqui com 8, aqui com 10. Desse jeito aqui. E aí ele chegou 15 de janeiro de 2023. Quem pergunta como que ele chegou nisso, eu não sei. Porque estão 3 aqui. Então seria talvez 1, 3, 7, 8 e 10. Mas a data está aqui embaixo. Eu não vou questionar o método que ele usou. Eu só vou apontar para você que ele trouxe uma conclusão errada.
porque nesse dia aqui, que foi um domingo, nós não tivemos tanta coisa assim de relevância mundial. Tivemos aqui uma série de conflitos na Uganda, Ruanda, Burundi, nós tivemos conflito no Afeganistão, nós tivemos um avião da Yeti Airlines que caiu e teve, claro, 72 mortos, nós tivemos as enchentes na Califórnia e um avião que caiu em Joanesburgo, matando 3 pessoas. Nós temos 2 suspeitos de tráfico de drogas que foram mortos e também uma apreensão de 80 milhões de dólares em cocaína de um navio em Kingston, na Jamaica. Então, nada disso aqui teve relevância mundial. Se você conseguir me citar uma coisa na sua vida que mudou por causa de um desses eventos, você tá certo, mas francamente não. Nada disso aqui trouxe uma consequência direta para o mundo. Esse aqui, claro, essa queda de avião é a mais trágica, 72 pessoas mortas, mas talvez você nem saiba que essa queda tenha acontecido. Provavelmente na época você viu esse negócio, falou, cacete, isso é bem trágico, e esqueceu depois. A presença de uma molécula com 4 átomos menores e um átomo central que você vê aqui é interpretada pelo artigo como sendo a água hidrogenada, H4O. Isso seria explorado de forma criminosa em laboratórios americanos na Ucrânia. Isso não aconteceu. Na revista ela tem uma explicação mais simples, é o metano, CH4, que aparece ao lado do Zelensky, justamente por causa das questões relativas ao abastecimento de gás natural, cujo principal componente é o metano. Depois nós temos o vermelho, em vários locais. Isso faz o artigo concluir que a MERS, que é causada por outro coronavírus, vai se espalhar pelo mundo, mas vai ser uma operação psicológica. Por que diabos MERS e vermelho? Porque o camelo, que é a fonte da doença, tem um núcleo dos glóbulos vermelhos que contém hemoglobina. Isso não aconteceu. Nós temos também aqui uma menção às 2 espaçonaves. Aqui é a Psyche e também aqui é o James Webb. A Psyche iria, né, e de fato explorou um asteroide rico em níquel, e o telescópio espacial James Webb, evidentemente, fez aí uma série de observações. O artigo entende como sendo fome e episódios sísmicos e vulcânicos causados por atividade solar. Não aconteceu. Depois aqui nós temos as previsões para o ano de 2024. A edição de 2024 traz cores em vermelho e azul, que são divididas em várias áreas de interesse aqui, e que em última instância eu tinha pensado inicialmente em separar isso aqui, isso aqui, isso aqui, enfim, cada hemisfério, cada meridiano dessa imagem aqui, mas depois eu optei por marcar pontos individuais. A primeira seção traz essa ampulheta e também uma urna de votação. Isso está na página 38. Aqui é a ampulheta, embaixo urna de votação. Isso é referência às eleições americanas, mas também ao fato de muitos países terem eleições em 2024. Na página da revista de Super Forecasts, que seriam as previsões mais precisas, nós temos então que o Partido Trabalhista vai conseguir maioria dos lugares na eleição britânica, verdade, que um democrata venceria no voto popular e no colégio eleitoral nos Estados Unidos, errado, na verdade o Trump venceu nos dois, e que a National Democratic Alliance conseguiria entre 299 e 325 lugares na Índia. Não, conseguiu 293. Eu sei, tá perto, mas tá errado do mesmo jeito. Então a gente tem o Zelensky num fundo vermelho, aqui abaixo de um desenho então de mísseis, que aparecem aqui em cima. Tinham eleições na Ucrânia, mas a revista acertou ao prever que a lei marcial iria levar ao cancelamento dessas eleições. Nós temos uma silhueta feminina em cima aqui do Zelensky, essa mulher com um rabo de cavalo. A imagem aqui faz referência a Claudia Sheinbaum, a eleita presidente do México, e a revista acerta a previsão. A silhueta do lado direito que a gente vê aqui, obviamente é do Trump, não precisa nem de comparação para você reconhecer, e o Trump teve a derrota erroneamente prevista pela revista. Ainda no lado direito a gente vai ter o Putin aqui do lado de uma pomba, né? Aqui em cima, a pomba é o símbolo da paz, todo mundo sabe. E do lado também da silhueta de Trump. Isso aparece explicitamente na revista, não precisa especular nada, está escrito na revista. A ideia de que a vitória do Trump, caso acontecesse, poderia significar a promessa dele de encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia em 24 horas e a Ucrânia ia ser prejudicada. A vitória do Trump aconteceu, mas 2024 não trouxe o fim dessa guerra, ela continua ainda em 2025 e provavelmente em 2026. Em ambos os lados, na parte superior, a gente vai encontrar foguetes aqui e também satélites. Isso é referência ao programa espacial japonês, isso está na revista, que lançaria a Martian Moon's Exploration, que foi postergada. O programa americano, que de fato lançou a Europa Clipper,
para fotografar a lua Europa de Júpiter, e também o programa indiano, que lançaria a Shukrayan, que foi postergada para 2028. A Shukrayan, você pode pesquisar aqui, ela iria orbitar Vênus, conforme está descrito. No centro, ao lado esquerdo, a gente tem cérebros e processadores com fios ligados. Isso se conecta a uma tela e a gente vê aqui um olho. A referência dessa seção é que a inteligência artificial, que é mencionada várias vezes na revista, iria ter então questões sobre a segurança do uso, em especial a visão computacional em imagens médicas, e também a previsão de que isso geraria uma empolgação no ramo dos negócios e seria uma tendência. Do outro lado, a gente tem um gráfico para baixo ao lado dos símbolos aqui, que incluem o euro, o dólar, a libra e o yuan. São as moedas, claro, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e China. A revista prevê que o dólar vai subir, acertou, que a zona do euro terá ao menos um trimestre de crescimento negativo do PIB, não, todos foram positivos, e que a China vai pagar por importações com a sua moeda. Correto. A libra, porém, não é mencionada no texto. A gente tem depois o Biden e o Xi Jinping representando as duas faces do mundo, como você verifica aqui. Então, o Ocidente e depois aqui o Oriente, Biden e o Xi Jinping. No texto, isso apresenta então que os Estados Unidos e China vão disputar o controle do mundo por meio de influência sobre outras nações. O furacão e o termômetro, ao lado do fogo, são referências a esse tipo de desastre climático. Isso é descrito numa seção especulativa de forma bem explícita. Se houver de fato um aumento de 1,5 grau na temperatura global, nós teremos então, portanto, um aumento dos preços de seguros residenciais em áreas vulneráveis a furacões e incêndios florestais. Isso de fato aconteceu e as previsões tiveram, as demais, resultados mistos. O inverno foi mesmo anormalmente quente, como eu disse, os seguros aumentaram, mas o uso de ar-condicionado deveria causar blackouts globais. Causou blackouts regionais, mas nada nessa escala. Aí nós temos um carro elétrico e também um gerador eólico que aparecem aqui. Então nós temos aqui, claro, o carro elétrico e o gerador eólico está marcado com o número 21, exatamente aqui, que são previstos como soluções perseguidas pelos Estados Unidos e pela China. A China de fato perseguiu, mas os Estados Unidos não. A agenda que envolvia sustentabilidade era do Biden. O Trump abandonou boa parte, especialmente em relação a carros elétricos. Por fim, a gente tem imagens em preto e branco, em vermelho e azul, de círculos. Eles gradualmente aqui se sobrepõem, como a gente vê nessa imagem aqui, como sendo um eclipse. Essa é uma provável referência ao eclipse solar sobre os Estados Unidos e também as várias possibilidades de resultados aqui da eleição americana. Isso que vai ser finalmente então catalisado pelo resultado da eleição, obviamente. Prever um eclipse solar não é mérito nenhum da revista. Isso é previsto com séculos de antecedência usando cálculos astronômicos. Agora, vários grupos alegaram que esse desenho é da prova de que a elite sabia de um evento apocalíptico que ia ser provocado pelo eclipse solar. Isso eu até falei num vídeo só sobre o eclipse solar lá na época, não aconteceu nada disso. Um artigo foi na contramão do próprio texto, deduziu que essas 4 moedas ilustradas iam se desvalorizar em relação a uma quinta, o Bitcoin. Euro, Libra e Yuan se desvalorizaram em relação ao dólar de fato, mas o dólar não se desvalorizou em relação ao Bitcoin. O artigo também confundiu o lado direito da capa com o esquerdo. Isso nem era uma previsão, é só você olhar a capa da revista. Mas ele aqui afirma então que nós temos então turbinas de vento do lado direito, errado, elas estão do lado esquerdo. Isso sugeriria então um aumento no ritmo de transição da energia não renovável para sustentável. Isso não aconteceu mais uma vez com a eleição do Trump. No Reddit, um usuário deduziu que a imagem do olho e dos cérebros seria uma evidência de que o ChatGPT seria exposto por funcionar através dos dispositivos da Neuralink. Isso não aconteceu e quando você analisa neurologicamente não faz sentido algum. Outro previu que depois das eleições teria uma grande crise. Não ocorreu. Outra pessoa fez várias previsões, mas errou todas. A guerra da Ucrânia ia ser nuclear, o vencedor ia aparecer logo, o projeto Blue Beam seria realizado durante a guerra, a marca da besta ia surgir na forma do transhumanismo, Estados Unidos iam lutar entre si, mas na África e Ásia, com modificação climática e o mundo vai ser unido num governo global. Parabéns, você previu tudo e errou tudo. Um vídeo no TikTok afirma que a ampulheta indica que o tempo está acabando e que isso, claro, na revista sinalizava a proximidade das eleições, mas outra pessoa entendia como um evento apocalíptico que aconteceria em 2024.
não aconteceu. Outro vídeo simplesmente se resumiu a entender o gráfico aqui como queda financeira. Esse canal aqui chamado A Verdade do Coelho fala em português. Eu não estou logado no TikTok nesse navegador, mas ok, essa imagem aqui, talvez depois eu precise fazer login. Ela simplesmente escreve queda financeira. Tá, isso é genérico demais e honestamente queda financeira entre aspas nem é um contexto existente. Mas se a gente entender como uma crise financeira global, essa interpretação está errada. E para o ano de 2025, a edição de 2025 tem cores em vermelho e branco, esse branco já em tons amarelados. E um círculo então de imagens que você vê aqui também foram numeradas. O item que mais chama atenção na capa, é claro, a capa está na página 45, que é essa aqui, que é então o planeta Saturno, aqui em cima. Na revista, isso é citado como o desaparecimento dos anéis de Saturno em 2025, de maneira temporária. É uma previsão acertada, mas eu não vou chamar de previsão porque faz cálculo matemático ali, com fatores astronômicos, que você vai descobrir que isso vai acontecer mesmo e aconteceu. Então, se um computador consegue prever em qualquer momento da história, isso não é uma previsão. A silhueta da cidade é uma referência às cidades chinesas, que tem uma matéria na revista sobre cidades do futuro. O Xi Jinping, que a gente vê aqui no 3, é uma referência ao papel da China e prevê corretamente que o Trump vai tentar afastar Xi Jinping e Putin. O globo no Oriente também se encaixa nesse contexto, e para o Putin, que claro também aparece na capa da revista aqui no número 6, a revista prevê que o Trump vai tentar negociar um acordo de paz entre ele e Zelensky, mesmo às custas da Ucrânia. Isso também aconteceu. Ampulheta parece ser referência ao pouco tempo que resta até o estouro da bolha de inteligência artificial. A revista não previu que isso aconteceria em 2025, isso não aconteceu em 2025 ainda, então, ok, não tem nem acerto nem erro. A vacina que aparece aqui, no número 7, muita gente imagina como sendo Covid e tal, mas não. É uma referência ao uso de vacinas de mRNA, RNA mensageiro, contra o câncer. Isso de fato foi tema de artigos científicos mesmo, como esse aqui, e também de matérias em revistas de ciência populares. Então aqui, por exemplo, na Scientific American, isso não é uma revista de artigos científicos, é uma revista de divulgação científica. Nós temos então uma matéria e claro que nós temos também um artigo científico, ambos são do ano de 2025. A imagem do míssil, nós temos também um átomo que aparece aqui no número 8, o átomo então está aqui, e nós temos também várias imagens de processadores, circuitos. Isso é abordado em matéria sobre computação quântica. A imagem do míssil é referência à guerra em Gaza e ao Iron Dome. A revista prevê que o Netanyahu, em conjunto com Trump, realizaria um ataque contra o Irã. Isso de fato ocorreu. A presença de um olho aqui, com o símbolo de radiação, é refletida na previsão de que surgiriam preocupações sobre ataques nucleares. Ocorreu. A imagem a gente tem aqui de um punho cerrado que aparece no que eu marquei como número 11. Isso parece ser referência a uma matéria que cita como que políticos democratas apoiaram causas sociais, por exemplo, Black Lives Matter, e se arrependeram. Inclusive acham que isso causou derrotas na última eleição. E também a previsão de que haveriam protestos em favor da imigração nos Estados Unidos. Isso aconteceu. A capa traz vários gráficos para cima e também para baixo. Aqui nós temos um gráfico para cima, aqui nós temos setas simplesmente para baixo, o outro gráfico para cima, gráfico para baixo. E são previsões econômicas. O Trump colocaria mais tarifas de importação, também em aliados, correto. Haveria inflação dos Estados Unidos, de fato. A inflação chinesa ficaria entre 1% e 2%. A princípio errado, até novembro, 0,7%. Vamos ver no final do ano. Nesse contexto, os dois hemisférios do mundo que aparecem aqui, como eu marquei então como 5 e depois como 17, também se encaixam. A gente tem essa imagem aqui desta mulher que é a Ursula von der Leyen, uma referência ao fato de que, em 2024, ela foi novamente apontada como presidente da Comissão Europeia. A gente tem um carro elétrico, que aparece aqui, que é referência agora à rejeição do Trump a esses veículos e a adoção deles na China. Por mais que a revista tenha previsto o oposto, porque considerou que o Biden ia se eleger lá em 2024. Nós temos a urna. Dessa vez ela vem com arranhões na lateral aqui. Isso é referência, então, às matérias sobre a idade do Trump, como o público questionou também a senilidade do Biden, e também uma matéria sobre a fragilização das democracias na Ásia. Aqui na parte inferior do gráfico a gente tem uma mulher. Essa mulher aqui é a Jane Austen. Ela é uma romancista inglesa e o falecimento dela completou 250 anos em 2025. Uma interpretação muito comum sugeriu que esses itens, na verdade, estavam arranjados num relógio. Então aqui
cada item aqui, para isso você tem que eliminar alguns, mas tudo bem, você vai encontrar um mês do ano, então os 12 meses do ano. Ele prevê para janeiro que haveriam incêndios em janeiro, tá certo? Mas esse artigo que trouxe a informação está no Patreon, ele é do dia 7 de janeiro, que é justamente quando as notícias a esse respeito surgiram. Então eu anulei aqui esse acerto porque não é um acerto. Se a notícia saiu no dia, você não acertou nada. Fevereiro, a China seria acusada de espionagem. Aconteceu. Espiões chineses foram presos nas Filipinas. Março, a pandemia retornaria. Não aconteceu. Em abril, teríamos uma escalada de tensões na Ucrânia. Não teve nada particularmente nesse sentido. Em maio, nós teríamos a detonação de uma bomba nuclear. Não. Em junho, teria uma grande transformação social, um despertar espiritual. Não aconteceu. Em julho, o mercado de criptomoedas ia sofrer mudanças positivas. De fato, o Bitcoin valorizou significativamente em julho. Agosto, nós teríamos blackouts globais. Não. Setembro, colapso democrático, também não. Outubro, evento catastrófico que iria causar, mais uma vez, despertar espiritual, também não. Novembro, apesar de, claro, blackout, bomba nuclear, colapso democrático, a economia do Japão ia ser afetada, beleza, aconteceu. E dezembro, um evento trará sacrifícios humanos para Saturno. Até agora não, eu vou considerar como errado. Se por acaso acontecer aí nos 10 dias restantes, no dia que eu estou gravando esse vídeo, menos quando você vê, ok, a gente corrige. Um artigo deduziu que uma nova epidemia ou pandemia ia surgir, ele também errou. Ele também interpretou a imagem da Jane como um sinal de que as mulheres iriam ganhar mais espaço na política e ciência. Isso, claro, é subjetivo, mas vou considerar como correto. Num vídeo do Marcelo Andrade, nós temos a interpretação errada de uma guerra nuclear. Saturno foi entendido como o Sol, uma forte tempestade solar que iria afetar sistemas ao redor do mundo. Sim, nós tivemos tempestades solares. Elas trouxeram aí auroras em latitudes baixas, elas também trouxeram alguns blackouts de rádio, mas nada que cause transtornos assim em grande escala. Outra interpretação do canal foi que a computação quântica seria aplicada em larga escala. Isso não aconteceu. Se você ler sobre computação quântica, você vai ver que esses computadores são pesquisados, são explorados, mas quando você tenta transformar isso em algo que tem uma aplicação prática, em algo útil, você tem problemas de escalabilidade, de colapso, uma série de coisas que até o momento inviabilizam. No TikTok, o Rômulo Ribeiro concluiu, através de uma interpretação bíblica, que o fundo vermelho que aparece aqui no globo, na região aqui da China, África, indicaria então fome e derramamento de sangue. Ok, nós tivemos derramamento de sangue na África, em relação ali à guerra do Sudão, isso também é uma coisa recorrente, porém, nada exatamente nesse sentido apocalíptico. E vale lembrar que ele sequer menciona a África, ele menciona aqui a Ásia e a Oceania. Ele não cita a palavra África, eu estou então concedendo a África nessa interpretação. A revista tem um rosto escondido na forma de 2 olhos, um olho esse aqui, o outro é esse. Aqui nós temos o nariz e aqui nós temos o sorriso. As pessoas interpretaram como Elon Musk, George Soros, uma delas interpretou como Ronald Reagan, mas Ronald Reagan não tem exatamente tanta influência em 2025. A maioria das hipóteses não apresenta nenhuma forma de checar essa conclusão. Uma exceção está no TikTok do Vlad Ferreira. Ele concluiu que esse rosto é do Elon Musk e ele é o anticristo. Elon Musk, claro, fez coisas questionáveis em 2025, assim como todo mundo, mas não foi revelado como sendo o anticristo. No Reddit, um usuário previu que a posição dos hemisférios indicaria a reversão magnética. Não ocorreu. E nesse Reddit também uma usuária fez a interpretação oposta da Jane Austen. Nesse caso aqui, que as mulheres iam ser eliminadas das funções públicas dos Estados Unidos. Não aconteceu. Outro entendeu bomba nuclear na Europa. Não ocorreu. Outro entendeu que a gripe aviária ia se tornar uma pandemia. Claro, nós tivemos menções à gripe aviária nesse ano, assim como em quase todos os outros, mas ela não se tornou uma pandemia em 2025. Agora, quais previsões são feitas a posteriori? Muitas pessoas afirmam que o The Economist previu certo evento, mas elas só fazem isso depois que o evento já aconteceu. Isso eu chamei de previsão póstuma. É muito problemático, porque, exceto quando a gente tem ali uma relação muito clara, ele pode ser produzido simplesmente por associação de um elemento com vários outros aspectos do evento, mesmo que sejam menores e nem sejam lembrados pela maioria das pessoas, ou ainda que eles sejam comuns a vários eventos. Em 2019, nós temos ali o pangolim. Ele foi visto de forma posterior como sendo uma previsão da pandemia do coronavírus. Por quê?
Ela surgiu no final de 2019 e o pangolim foi determinado como sendo um hospedeiro intermediário do vírus. Agora, o real significado da imagem, como eu disse, está na matéria, sobre o pangolim permanecer em risco de extinção. A Carol Capel, como sempre, defendeu o mesmo modelo de relógio para 2025, mas os acertos, que seriam dela e da revista, aparecem depois que os eventos ocorrem. Então, em abril, ela viu esse padrão de losangos que aparece nessa imagem como sendo a morte do Papa Francisco, porque tem um carpete no Vaticano com um padrão de losango. Tem no mundo todo. Tá? Isso é comum em qualquer lugar. Até na casa da minha avó tem. E ninguém vê um carpete de losango e associa direto com a morte do Papa Francisco, ao menos que você esteja tentando encontrar uma relação a posteriori com qualquer mínimo detalhe que tenha relação. Sinto de informar, mas praticamente não. Tudo no universo tem relação com outras coisas, por mais remota que essa seja a relação, como é o caso aqui do carpete de losango e o Papa Francisco. O punho cerrado que aparece aqui foi entendido por ela como protestos nos Estados Unidos. Ao menos um protesto de grandes proporções acontece em algum lugar do mundo em todo mês. Aliás, aqui em 2025, o grande protesto que realmente mereceu as manchetes não foi nos Estados Unidos, foi no Nepal e também não aconteceu em julho, que foi o que ela entendeu. Nós temos aqui então outros usuários que entendem essa imagem de Saturno com uma cidade como sendo essa imagem aqui do Sol em Los Angeles, em decorrência dos incêndios florestais. É bem parecido, mas tem inúmeras fotografias na internet que seguem esse padrão, em que a gente tem então o Sol com a silhueta, né, de uma cidade aqui com todos os arranha-céus. Então, francamente, ok, faz sentido, mas essa imagem não é única, não é um conceito inédito. Essa imagem é extremamente clichê e aparece em múltiplas circunstâncias, e nesse caso aqui o cara decidiu fotografar para realçar a poluição causada pelos incêndios. Quanto que a The Economist acerta? Aqui a gente tem a tabela com todas as previsões que eu falei, tudo que está aqui eu já abordei mais cedo, e quando a gente computa isso no Excel, eu fiz bonitinho aqui um cálculo. Você pode checar esse cálculo nessa parte aqui. Aqui está dando tudo errado, claro, mas se você colar os dados aqui, ele já vai retornar para você através aqui dessas fórmulas a quantidade de não e de sim para cada ano. Você vai verificar então que a The Economist foi muito bem sucedida. Então nós temos aí um acerto de 72%, 72,7% mais especificamente. O ano com maior índice de acertos foi 2021. Ela fez outras previsões, mas sempre que eu considerei aquelas que são relacionadas com a capa, nós tivemos então todas elas acertadas. E o ano com menos foi 2020, só metade das previsões acertadas. Claro, teve uma pandemia que ela simplesmente não imaginou que iria acontecer. Depois nós temos os acertos de terceiros que fizeram analisando então a capa da Economist. Mesma tabelinha com as mesmas previsões que eu já falei. 2019 foi o ano mais bem sucedido, curiosamente ali as previsões são mais moderadas. O islamismo vai crescer no mundo, beleza, alguém vai mentir, obviamente, e assim por diante. Então 80% de acerto. Nos outros costuma ser bem desastroso. Nós tivemos 0 acertos em 2020, 22, 23 e 24. Óbvio que aqui eu não considero acertos póstumos. Eu até consigo achar em alguma, provavelmente, um indício de que o Corinthians ganhou hoje. Mas é claro que isso não faz relação alguma com o que a gente está, evidentemente, prevendo. Tá, tem um nariz aqui, ok? A gente chamava o Flamengo de cheirinho porque perderam o brasileiro anos atrás. Tá aí, o nariz quer dizer que o Flamengo ganhou a Libertadores desse ano. Agora é fácil concluir isso. Agora eu quero ver se no começo de 2025 você ia associar o nariz ao apelido que deram pro Flamengo de cheirinho com a vitória da Libertadores esse ano, ou do brasileiro. Não, você com certeza não faria isso. E nós temos então uma média de 17,6%, que é também resultado de 25% de acertos em 2021 e 18,2% em 2025, ou seja, um valor muito mais baixo. A capa da The Economist traz a agenda dos Rothschilds. A família Rothschild é uma família de banqueiros alemães. É uma família de banqueiros alemães de origem judaica que foi fundada no século XVIII. Apesar deles terem perdido riqueza e poder, essa família ainda é extremamente influente no mundo e também extremamente rica. A The Economist pertence ao The Economist Group, que dentre os acionistas tem os Rothschild e também outras famílias muito poderosas, Cadbury, Agnelli, Schroeder, Lighton e assim por diante. É evidente que todo veículo de imprensa existe para atender os interesses de quem possui esse veículo.
Isso é lucro, mas também seguir uma linha editorial que corresponda às visões dos seus acionistas. Então a revista tem múltiplos artigos com juízo de valor e lá você vê, de fato, a visão dos Rothschild e também dos demais acionistas. Essas famílias ainda têm poder, então é óbvio que tem lobby dessas famílias com empresas e com governos para executar o que elas querem, o que é do interesse delas. No caso da The Economist, o consenso entre várias fontes é que esse viés é centro-esquerda no contexto americano. Você percebe isso nas críticas ao governo Trump, as críticas ao regime chinês e também a forma mais polida com a qual as críticas aos governos democratas são apresentadas. Agora é importante lembrar que a alta precisão da The Economist não é necessariamente porque os acionistas convencem os governos a implementar o que está escrito ali, mas também porque algumas previsões são evidentes e outras contam com profissionais que são bem remunerados e qualificados, então produzem análises políticas com relativa precisão. Além disso, a agenda dos Rothschild e dos demais acionistas está na The Economist, principalmente no texto da revista, que é o que você tem que ler para concluir, e lá tem muito mais informação que a capa. Isso não é secreto de forma alguma, isso está literalmente na revista, é só você abrir o que tem depois da capa e sentar a bunda na cadeira e ler de forma bastante explícita. Vale lembrar que os Rothschild, assim como todas as instituições do mundo, têm uma agenda pública, que é mencionada na revista e em vários outros meios, e também uma secreta, que é comentada só entre os membros. Até um indivíduo tem uma agenda secreta. Você mesmo tem coisas que você fala para todo mundo que você quer e tem coisas que você prefere guardar para si mesmo. A hipótese de que a agenda secreta dos Rothschild está na capa da The Economist de forma subliminar é uma hipótese válida e desde 2019 vocês testam ela. Se alguém conseguir identificar, publicar e essas previsões se concretizarem, então parabéns, você provou. Porém, como ninguém até o momento teve sucesso, a gente tem duas possibilidades. Ou essa agenda existe na capa, mas ninguém conseguiu decifrar, ou essa agenda simplesmente não está na capa da revista. A noção de que as informações secretas são codificadas de forma proposital e deixadas ali nas entrelinhas para o público é muito mais característica da ficção, por exemplo, do Código da Vinci, do que da realidade. Quando você tenta aplicar na realidade, você tem esses resultados porcos que a gente viu mais cedo. Então, a segunda opção de que essa agenda secreta simplesmente não está na capa da revista é a mais provável. Essa agenda existe, é óbvio, isso não é nenhuma revelação, é claro que tem uma agenda secreta, mas não, ela não está de forma subliminar na capa da revista. Se você acha que está, então consegue aí provar pra gente de uma forma melhor que 17, algum quebrado por cento. Agora, 2026. O que a The Economist traria pra gente em 2026? Ela tem cores vermelho e azul, tem um grande conjunto de imagens, algumas pessoas falam que isso causa confusão. Ok, eu entendo, talvez isso te confunda, mas se isso te confunde, eu recomendo você olhar um elemento e riscar em cima, e depois você olha outro, risca em cima, e assim vai. Então você não vai ficar olhando para várias coisas ao mesmo tempo, caso esse seja a sua situação. E aqui eu não coloquei número, porque aí sim ia virar um caos. Eu optei simplesmente por ir mencionando cada um deles. No centro da revista tem um bolo de aniversário com o número 250. O aniversariante é os Estados Unidos, completa 250 anos da sua fundação em 2026. A revista prevê diversos lados, publicando versões politizadas e contraditórias sobre a história dos Estados Unidos. Acima do bolo, a gente tem um punho cerrado com uma algema. É uma previsão de que vão haver confrontos entre agentes anti-imigração e imigrantes e também confronto entre esses agentes e apoiadores dos imigrantes. A capa tem várias referências à guerra, como você nota aqui, tem míssil, tem drone, esses drones aqui com cabo de fibra óptica, que é o caso lá da Ucrânia, temos aqui caças, temos também satélites, temos bombas, mais drones, um tanque, outro tanque aqui, outro míssil. Aqui parece um tanque, mas não é um tanque convencional, ele está com um rifle montado acima do um tipo de carrinho controlado. Aqui nós temos um navio, esse navio aqui parece que ele está disfarçado, nós temos containers com canhões para fora, mais uma vez satélite, drone, míssel, aqui o caça, de novo, aqui nós temos um cara com um lança-foguetes e na capa, eu acabei pulando, nós temos aqui também alguns aviões de bombardeio que são aviões não tripulados. Todos esses aparecem em referência à guerra e a razão é meio óbvia, nós temos diversos conflitos. A revista prevê que a paz se manterá em Gaza e que terão conflitos que ocorrerão de maneira continuada na Ucrânia, no Sudão e em Mianmar. Que vai haver um tipo de guerra fria, com China e Rússia testando o apoio dos Estados Unidos aos seus aliados. Isso irá causar tensões no Ártico, no fundo do mar, no espaço,
e através da internet. Essa última parte aqui é um tanto interessante. O navio, o periscópio e o satélite são estranhos, claro, para a guerra, mas fazem referência ao uso do Ártico no verão para rotas marítimas comerciais. Isso causaria atritos, portanto nós temos aqui então um navio de container transportando coisas, a gente imagina, pelo Ártico, e como resultado disso uma série de atritos. O uso de técnicas submarinas de espionagem e também para a guerra. Isso faz referência aqui ao nosso periscópio que a gente observa, portanto o fundo do mar. O uso de armas terrestres e espaciais para destruir satélites de forma bélica ou através de sobrecarga elétrica, portanto aqui todos os satélites. E dessa forma então a revista pinta aí uma imagem da guerra. Aqui não sou eu que estou inventando, eu simplesmente li o texto e falei para vocês porque a maioria não leu o texto. Nós temos então um barco grego que aparece aqui. Ele é idêntico a esse barco aqui, tem inclusive o olho desenhado, você vê o olho aqui também, que é uma referência ao filme A Odisseia, que vai ao cinema em 2026, e os paralelos disso com o mundo real. Tem vários líderes políticos nas imagens, estão separados em 3 grupos. Aqui a gente tem Netanyahu, Putin e Xi Jinping. Aqui nós temos Trump, Modi lá da Índia, e também a Giorgia Meloni, e nós temos por fim o Zelensky. Nesse quesito, a revista prevê que o Trump vai ser criticado pelas tarifas e ordens executivas, que as tarifas vão afetar o crescimento do PIB em vários países, que o Trump tentará conseguir um perdão para o Netanyahu, que em Israel o Netanyahu vai ter uma postura moderada, porque nas eleições ele irá ganhar, mas ainda assim não terá a maioria, que o Putin arrastará a guerra da Ucrânia, que o Xi Jinping irá hospedar um jantar de gala para líderes políticos do mundo. Isso condiz com a ilustração da taça de vinho. Então aqui, essa taça de vinho eu não tirei print, mas olha só, aqui nós temos uma taça de vinho, assim como aqui também nós temos uma outra taça de vinho. Avançando aqui, a guerra comercial entre China e Estados Unidos terá uma trégua. O governo de Modi trará bens materiais para indianos. Graças a Meloni, a direita moderada vai ter menos influência na Itália e a confiança da população em Zelensky vai ser fragilizada. A revista traz vários robôs. Alguns são humanoides e alguns são quadrúpedes, como você vê aqui. Isso é uma referência a uma matéria que ilustra como as empresas rivais irão competir pela criação dos robôs humanoides, já que esses robôs são mais aceitos do que os robôs quadrúpedes. Ainda nesse quesito, a gente tem um controle de videogame que está ligado a um cérebro. Isso é referência ao uso de interface cérebro-computador para jogos e também ao lançamento do GTA 6, que a revista prevê que vai acontecer esse ano. Deus te ouça, mas eu acho que não vai. Uma imagem mostra uma urna de votação. Isso é um tema comum em várias capas da revista, porque em todo ano tem eleição em algum lugar. Nesse ano, Brasil, Bangladesh e alguns lugares da África. No Brasil, a revista prevê a vitória do Lula. As imagens de pessoas praticando esportes, como você vê aqui, são referências, claro, aos eventos esportivos. A gente tem a Copa do Mundo, a revista diz que não vai ter muita adesão dos fãs, e a gente tem também os Enhanced Games em Las Vegas, que basicamente permite você usar doping para melhorar o desempenho. A revista prevê que esse evento vai ser muito criticado. Por fim, a gente tem pílulas aqui, tem uma cartela de comprimidos e também tem uma seringa. A previsão aqui, em parte, é a mesma do Enhanced Games, também é a criação de novas drogas para emagrecimento, que são mais baratas e mais eficazes que o Ozempic, e que as vacinas vão perder a confiança e o financiamento para pesquisas. A gente tem um gelo derretendo, é referência à previsão de que a anomalia de temperatura global vai ser maior que 1,5 graus Celsius, e que a gente vai ter um verão sem gelo em certas regiões. Já o gráfico com espadas e moedas é, por fim, símbolo da guerra comercial, que eu já abordei, portanto, mais cedo. Nós temos então o que os terceiros previram para 2026 com base na capa da The Economist. Nesse ano, vários veículos perceberam que eles têm mais sucesso se apresentarem as previsões da revista como sendo deles. Infelizmente eu li a revista e as previsões que são da revista continuam sendo da revista e não de terceiros. Desculpa fatos desconhecidos, mas eu não posso considerar que as suas previsões daqui são suas porque vocês leram a revista. Porém, vocês disseram no título que o demônio aparece na capa da revista. Não tem demônio na capa da revista. A menos que você esteja dizendo que uma dessas pessoas aqui seja o demônio, não há nenhum demônio aqui na capa da revista. Eu procurei bastante e eu não achei nenhum demônio. E eu acho que vocês também não acharam, porque se você acessar o vídeo da Fatos Desconhecidos aqui, deixa eu pausar, acessar então aqui a transcrição, que o YouTube sempre esconde em um lugar diferente, mas dessa vez está aqui, e pesquisar por demônio assim, você só vai achar demônio aqui, no título. Você não vai achar a palavra demônio sendo mencionada em nenhum momento do vídeo. Então,
Eu acho que você meteu aí um clickbait e pelo visto funcionou. Agora, terceiros, claro, fazem as suas previsões. A gente tem um artigo que prevê um ciberataque que vai afetar os mercados. Ele também prevê que o mundo vai se tornar mais polarizado e que o esporte e a saúde serão ferramentas geopolíticas. Outro artigo prevê um escândalo de espionagem global envolvendo imagens de drones. Prevêem que a estabilidade e unidade dos Estados Unidos vai ser desafiada, que haverão protestos em massa que serão reprimidos com força e que uma celebração dará origem a uma crise global, que novas guerras vão surgir e que terá uma grande quebra de mercado, bem como um conflito armado no ar. No Facebook, as pessoas previram que uma mentira sobre o 13 Atlas vai ser revelada, porque o 13 Atlas não está na capa. Lembrando você que veio fazer drama no meu vídeo sobre invasão alienígena, cadê? Até agora nada. E também que um navio de carga sofrerá uma emboscada e que o dólar vai cair. No YouTube, a Karina Michelin interpreta drogas e satélites sendo usados para controlar o pensamento e que a humanidade entraria na era do transhumanismo. A Carol Capel usa inteligência artificial num vídeo longo. Esse vídeo não é do nosso interesse. Mas num outro vídeo aqui curto no Facebook, ela usa a própria inteligência, que é do nosso interesse. A inteligência dela permitiu para confundir o Netanyahu com o Lula e não reconhecer o Putin lá onde o Putin aparece. Ao menos a interpretação dela levou a uma conclusão certa, mas que está em qualquer aula de geografia, de que o Brasil vai se inserir no mercado mundial. Nos comentários da postagem, os usuários sugerem que o Putin e o Lula vão se render, que uma bomba atômica vai ser detonada, que uma nova pandemia irá eclodir, que terá redução populacional e que o Lula e o Trump vão iniciar o apocalipse. No Instagram, a gente tem uma usuária que prevê que os Estados Unidos e a China vão disputar terras raras no Ártico e uma segunda pandemia. No TikTok, um usuário especula uma interrupção na celebração ou dos 250 anos dos Estados Unidos ou da Copa do Mundo, e também o fim do dinheiro físico. Outros ainda, por exemplo, o Thiago Lima, espelhou a capa da revista e olha só, encontrou um demônio. Tá aqui. Thiago Lima então vai lá, espelha a capa da revista e encontra um demônio aqui na imagem. Eu já falei várias vezes lá no vídeo do Real Face, no vídeo da figura do Ray Charles, provavelmente uma série de outros vídeos também, eu lembro desses dois agora. Seres humanos são simétricos, você tem um olho aqui, o nariz aqui é bem no meio, uma narina de um lado, a boca vai mais ou menos para a mesma distância, duas orelhas, duas mãos, dois pés, dois joelhos, enfim, simétricos, mas não completamente. Se você inclusive pegar uma foto sua e espelhar, você vai ficar assustado, é uma coisa bem estranha. O que acontece quando você espelha uma imagem? Você cria uma nova imagem que é perfeitamente simétrica, que lembra uma pessoa por essa razão, porque pessoas são simétricas, mas é bastante estranho, porque humanos não são espelhados perfeitamente. Então aí a gente tem aquilo que a gente chama de vale da estranheza e tudo mais, e óbvio, você vai achar um monte de capeta em qualquer lugar. No vídeo do Ray Charles, eu acho que foi no vídeo do Ray Charles, quase certeza, a gente fez essa experiência com imagens aleatórias. Peguei uma imagem de um gatinho, peguei uma foto de um sapo, peguei acho que uma foto de um vaso de planta e a gente achou demônio em todos eles. Nós temos aqui também as fichas que eu espero preencher em 2026, ao final de 2026. Eu simplesmente tabulei as duas sessões anteriores em duas fichas que a gente vai preencher com sim e não no final de 2026, não agora. Eu sequer vou opinar sobre isso aqui porque a minha opinião não importa sobre isso, francamente. Nenhum dos vídeos aqui você assiste confiando em mim. Talvez você confie, eu sou muito grato por isso, mas os vídeos são feitos para que você não precise confiar, para que você consiga então provar por conta própria tudo o que eu apresentei aqui, que você consiga verificar o que eu apresento para vocês. Se eu disser a minha opinião sobre cada um desses eventos aqui, será que eu acho que a paz em Gaza vai se manter? Será que eu acho que os conflitos armados continuarão na Ucrânia? Não vai ter como checar, eu nem acho que você deva levar esse tipo de opinião aqui a sério. Então, não tem por que comentar. No final do ano a gente simplesmente verifica e marca ponto para quem merece ponto. E quais interpretações não são falseáveis? Tudo que eu apresentei aqui, nessas previsões, pode, ou foi, ou vai ser submetido a testes. Na ciência, isso a gente chama de critério da falsibilidade. Uma alegação falseável sempre pode ser testada e provada falsa. Se uma teoria até hoje não foi provada falsa, então isso é um mérito muito interessante, desde que ela seja falseável. Então a gente tem uma série de observações que podem provar, sei lá, segundo a lei da termodinâmica, como errada. Até agora isso não aconteceu, então mérito para essa segunda lei da termodinâmica. Agora, algumas interpretações não são falseáveis, porque elas funcionam de maneira circular. Então a pessoa diz, por exemplo, Saturno está no topo da capa de 2025 porque a elite adora Saturno. Ok, a prova é, a elite adora Saturno porque Saturno está no topo da capa de 2025.
elas são circulares e não tem como falsear um troço desse. Outros casos são, por exemplo, que esportes indicam que o mundo é um teatro. Ok, assim como os esportes, na visão dessa pessoa, também são. Ou ainda, Saturno no topo indica que o mundo está abaixo de Satanás. Ou ainda, a guerra indica que a elite quer o caos. Tá, como que você exatamente prova que isso é falso? Se você me apresentar uma forma de provar que isso é falso, e a gente constatar que essa forma de fato prova que a sua alegação é falsa, a gente analisa. Se não, também não há muito o que fazer. Conclusões. Assim a gente pode concluir que a The Economist costuma ser eficaz, 72% nas suas previsões, mas que terceiros interpretando a capa da The Economist não, com apenas 17%. Felizmente, as previsões da revista não são secretas. É só você abrir a revista e ler o texto. Eu sei que ver figura é legal, mas tem hora que você precisa ler. Ao passo que a revista tem a agenda dos acionistas bastante poderosos da The Economist, como os Rothschild, essa agenda é explícita. As tentativas de localizar uma agenda oculta na capa da revista falharam até o momento, provavelmente porque não tem uma agenda oculta na capa. Apesar de que, claro, existe uma agenda oculta não só dos Rothschild, como de qualquer instituição e qualquer pessoa do mundo. Interpretações não falseáveis e póstumas não podem ser provadas falsas e por isso não tem nenhum mérito. Valeu por você que assistiu ao vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, tem o Seja Membro e tem o Apoia-se para você assistir esses vídeos com antecedência e também me dá aí um adicional de insalubridade por ter assistido esse tipo de coisa. Valeu por você que assistiu e a gente se vê. Falou!